tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este es el programa O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. Estamos aqui no canal 47.1, Estamos aquí en el canal 47.1, Victoria TV. Victoria TV. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Y hoy yo quiero traer una palabra de Dios para tu corazón. Eu quero falar com você que é cristão, Yo quiero hablar con usted que es cristiano, que tem uma aliança com o Senhor Jesus. que tiene una alianza con el Señor Jesús. Eu quero falar de um assunto que para mim é muito importante. Yo quiero hablar de un asunto que para mí es muy importante. Eu quero falar sobre a relação entre o cristão e a música secular. Yo quiero hablar sobre la relación entre el cristiano y la música secular. O cristão, ele deve dar os seus ouvidos para escutar as músicas seculares ou não? ¿El cristiano debe poner su oído para escuchar las músicas seculares o no? Este é um assunto muito debatido, Yo sé que este es un tema muy debatido, há opiniões diferentes, hay opiniones diferentes. e eu quero, por meio da Escritura, trazer este assunto. Yo quiero por medio de la escritura traer ese asunto. Este assunto é particularmente importante para mim, Ese asunto es particularmente importante para mí, porque de muitos anos eu tenho um envolvimento com a música. porque muchos años yo tuve involucrado en la música, Desde os 13 anos de idade. desde los 13 años de edad. Aprendi a tocar violão, 13 anos. Aprendí a tocar la guitarra a los 13 años. Depois fiz parte de uma banda punk rock. Después fui parte de una banda punk rock. Eu era vocalista de uma banda chamada Vortex, Era vocalista de una banda llamada Vortex no sul do Brasil. en el sur de Brasil. Tinham algumas músicas que chegaram a tocar em rádios. Y algunas canciones llegaron a tocarse en radio. Fazíamos muitos shows em eventos, em lugares, Hacíamos muchos eventos en lugares, em bares, festas underground. en bares, fiestas underground. E a música é algo que sempre foi muito importante para mim. Y la música es algo que siempre fue muy importante para mí. Por isso este assunto é muito relevante. Por eso este asunto es muy relevante. Naturalmente a Bíblia não trata de forma objetiva sobre este assunto. Naturalmente la Biblia no trata de forma objetiva este asunto. Ela não fala sim ou não, Ella no habla sí o no, como se fosse feita uma pergunta objetiva. como si fuera una pregunta Objetiva, obligada, clara. Mas a Bíblia nos traz direção. Mas la Biblia nos trae dirección. A Bíblia nos traz princípios La Biblia nos trae principios que nos conduzem, que nos remetem que nos conducen, que nos remeten a uma compreensão sobre este assunto. a una comprensión sobre este asunto. Ela nos fornece esses princípios. Ella nos encamina a esos principios. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Y sobre eso yo quiero hablar esta noche. Antes de entrar no assunto, eu quero lembrar, Antes de entrar en el asunto, quiero recordar a você recordarle a usted que nós somos capacitados de sentidos. que nosotros somos capacitados en sentidos. Nós temos a capacidade de ouvir, de ver, de sentir o odor. Nosotros tenemos la capacidad de escuchar, de ver, de sentir un olor. E nós temos um texto bíblico que fica em Gênesis. Y nosotros tenemos un texto bíblico que es en Génesis. Gênesis 3, versículo 6. Génesis 3, versículo 6. No momento em que Eva é seduzida En el momento en que Eva es seducida e se entrega à sua vontade y se entrega a su voluntad para fazer o que a serpente está lhe induzindo. para hacer lo que la serpiente le está induciendo. Os sentidos humanos estão ali juntos naquele momento. Los sentidos humanos están ahí juntos en ese momento. Por exemplo, Gênesis 3:6 Por ejemplo, Génesis 3:6 diz o texto: dice el texto: vendo a mulher viendo a la mujer, que a árvore era boa para se comer viendo a la mujer que el árbol era bueno para comer e agradável aos olhos. y agradable a la vista, A árvore era agradável aos olhos de Eva. el árbol era agradable a los ojos de Eva. Aqui está involucrado a visão, Ahí está involucrada la visión, a capacidade de ver. la capacidad de ver.
Gênesis 3:3 Génesis 3:3. está escrito: Está escrito, nem tocareis nele, no tocarás a él, no fruto. el fruto. Gênesis 3:6 diz: Gênesis 3:6 diz: Génesis 3:6 dice, tomou-lhe do fruto, tomó el fruto, não toque, no lo toque, mas ela tomou. mas ella lo agarró. Estamos falando do tato, Estamos hablando del tacto, a capacidade de tocar as coisas. la capacidad de tocar las cosas. Eva pegou e tocou na fruta. Ella agarró y tocó el fruto. Estamos vendo aqui os sentidos involucrados neste momento. Estamos viendo aquí los sentidos involucrados en ese momento. Gênesis capítulo 3, versículo 3, diz assim: Génesis 3:3. Não comereis, foi a ordem do Senhor. No comerás. Gênesis 3:6. Génesis 3:6. E comeu, Y comió. e deu também ao marido, Y dio también a su marido. e ele comeu. Y él comió. Estamos falando aqui do paladar. Estamos aquí hablando del paladar. Eles comeram, Ellos comieron, degustaram, se alimentaram. degustaron, se alimentaron. O paladar estava presente. El paladar estaba presente. Gênesis 3:6. Génesis 3:6. Possivelmente neste momento ela possa também ter sentido o cheiro da fruta. Posiblemente ella también pudo haber tenido el sentido de la fruta, olerla. Quando ela tocou e comeu, é Quando- possível que ela tenha sentido o aroma. Cuando ella lo tocó y lo comió, es posible que ella haya percibido el aroma. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e versículo 4. Génesis 3, versículo 1 y el 4. Está escrito assim: Está escrito así. a serpente disse à mulher. La serpiente le dice a la mujer. A serpente falou La serpiente habló e a mulher escutou, ouviu. y la mujer escuchó, oyó. Estamos falando da capacidade de escutar, Estamos hablando de la capacidad de escuchar, da audição. de la audición. A audição pode ser uma bênção La audición puede ser una bendición ou pode ser algo ruim. o puede ser algo ruin. Isto vai depender do que estamos ouvindo. Eso va a depender de qué estamos escuchando. De forma geral, os sentidos podem ser portas, De forma general, los sentidos pueden ser puertas, podem ser acessos pueden ser accesos ao pecado. al pecado. E é por isso que eu trago esse entendimento no início dessa mensagem. Y es por eso que yo traigo este entendimiento en el inicio del mensaje. Eu quero ver alguns aspectos da música. Yo quiero ver algunos aspectos de la O música. primeiro aspecto que eu quero falar é a estética. El primer aspecto que yo quiero hablar es la O estética. que é estética? ¿Qué es la estética? É o ritmo, Es el ritmo, o estilo, el estilo, é a melodia, la melodía, os arranjos, los arreglos, a harmonia musical. la armonía musical. São os aspectos sonoros da música. Son los aspectos sonoros de la música. Aqui, neste aspecto, na estética, Aquí en ese aspecto, en esta estética, não há diferença no hay diferencia entre música cristã e música não cristã. entre música cristiana y música no cristiana. Você não distingue uma música cristã pelos aspectos sonoros Usted no distingue una música cristiana de los aspectos sonoros. somente, Solamente, basicamente. básicamente no. Não há uma definição na escritura No hay una definición en la escritura sobre com qual ritmo específico devemos adorar a Deus. sobre con cuál ritmo específico debemos de adorar a Dios. Mas devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, Mas debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, com qualquer instrumento que esteja disponível, con cualquier instrumento que esté disponible, com qualquer ritmo que seja para a glória de Deus, con cualquier ritmo que sea para la gloria de Dios, que não venha trazer confusão, mas venha trazer edificação. que no traiga confusión, más bien que traiga edificación. O segundo aspecto que eu quero falar sobre a música El segundo aspecto que yo quiero hablar sobre la música é o conteúdo. es el contenido. O que é o conteúdo? ¿Qué es el contenido? É a essência do que a música comunica. Es la esencia de lo que la música comunica, É o conteúdo intelectual. el contenido intelectual, É a letra da música. la letra de la música. É o que foi escrito e agora está sendo cantado.
lo que fue escrito y ahora está siendo cantado. Aqui, normalmente, há diferença Aquí normalmente hay diferencia. em relação ao conteúdo. Muitas vezes há diferença entre música cristã e não cristã. En relación al contenido, muchas veces hay diferencia entre la música cristiana y no cristiana. A letra da música cristã deve estar basicamente comprometida com a revelação bíblica. La letra de la música cristiana debe estar comprometida con la revelación bíblica, Com a palavra de Deus. con la palabra de Dios. Ela deve estar comprometida com o evangelho de Cristo. Ella debe de estar comprometida con el Evangelio de Cristo, A palavra de Deus la palabra de Dios, sendo ministrada, siendo ministrada conforme Efésios capítulo 5, versículo 19. conforme Efesios capítulo 5, versículo 19. Isso não impede que o cristão também possa cantar sobre o amor ao próximo, Eso no impide que el cristiano también va a cantar sobre el amor al prójimo, sobre o amor conjugal, sobre el amor conyugal, sobre a natureza, sobre la naturaleza, a criação, la creación, os sentimentos nobres los sentimientos nobles e outros demais assuntos. y otros asuntos más. Não há problema nenhum. No hay problema ninguno. O ímpio faz isto também. Un impío también hace eso. Ele também canta sobre estas coisas. Él también canta sobre estas cosas. Por isso que eu falei que algumas vezes Por eso yo hablé que algunas veces a diferença não está na letra da canção. la diferencia no está en la letra de la canción. Algumas vezes o ímpio vai cantar sobre essas coisas que o cristão também canta. Algunas veces el impío va a cantar sobre las mismas cosas que el cristiano canta. Existe a tendência atual Existe la tendencia actual da relativização da letra da canção. de la relativización de la letra de la canción. Da canção, da música cristã. La canción de la música cristiana Seria como um afastamento parcial ou algumas vezes quase que total sería como la eliminación parcial o casi total do conteúdo bíblico. del contenido bíblico. Eu quero falar agora sobre o terceiro aspecto da música. Yo quiero hablar ahora sobre el tercer aspecto de la música. E este aqui é um ponto fundamental da mensagem que eu trago hoje. Y esto aquí es un punto fundamental para el mensaje que traigo hoy. Eu quero falar agora sobre a fonte. Yo quiero hablar ahora sobre la fuente. O que é a fonte? ¿Qué es la fuente? É a natureza da origem. Es la naturaleza del origen, É o indivíduo. el individuo. É o indivíduo que está cantando. Es el individuo que está cantando, É a pessoa que está cantando uma música. la persona que está cantando la música. Ele é a fonte que está cantando. Él es la fuente que está cantando, É a origem da música. el origen de la música. É quem está ministrando. Es quien está ministrando. Eu quero falar sobre alguns princípios. Yo quiero hablar sobre algunos principios, Porque neste ponto aqui, na fonte, porque en este punto aquí la fuente falando sobre a pessoa que está cantando, está hablando sobre la persona que está cantando. esse é um ponto que necessariamente há diferença Es un punto que necesariamente hay diferencia entre música cristã e música não cristã. entre música cristiana y música no cristiana. Em outras palavras, En otras palabras, para distinguirmos com clareza para distinguirnos en otras palabras, para distinguirnos con claridad se uma música é cristã ou não, si una música es cristiana o no, se um cristão deve ouvir ou não, si un cristiano debe oír o no, devemos observar a fonte. debemos de observar la fuente. Quem está cantando? ¿Quién está cantando? A origem. El origen. Vamos observar aqui princípios imutáveis. Vamos a observar aquí principios Imutáveis, que não se inmutables, que no se cambian. cambiam. Por exemplo, a herança espiritual. Por ejemplo, la herencia espiritual. Por exemplo, a herança genética Por ejemplo, la herencia genética que recebemos dos nossos pais. que recibimos de nuestros padres. Eu recebi a herança genética do meu pai e da minha mãe, Yo recibí la herencia genética de mi padre y de mi madre, assim como você também. así como usted también. Eu não posso mudar a altura da minha estatura. Yo no puedo cambiar mi estatura, Eu não posso mudar a cor da minha pele, yo no puedo cambiar el color de mi piel, a cor dos meus olhos, el color de mis ojos, do meu cabelo. el de mi cabello. Não, são coisas que estão dentro do DNA. Son cosas que están dentro del ADN.
é uma herança genética recebida, es una herencia genética recibida, é uma natureza recebida. es una naturaleza recibida. A natureza da fonte define de onde vem a inspiração. La naturaleza de la fuente define de dónde viene la inspiración. Eu usei como exemplo a natureza humana. Eu usei como exemplo Yo usé como ejemplo la naturaleza humana, na natureza física la naturaleza física, para explicar que a natureza espiritual para explicarte la naturaleza espiritual. é como também uma herança. Es como también una herencia. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram. La Biblia dice que después, Em la persona de Adão, que en la persona de Adán todos pecaram. todos pecaron. A partir dele entrou o pecado e a condenação. A partir de él entró el pecado y la condenación. E nascemos em estado de condenação. Y nacemos en estado de condenación. A pessoa que não tem uma aliança com Jesus, La persona que no tiene una alianza con Jesús, que não nasceu de novo, que no nació de nuevo, que não vive segundo a palavra de Deus, que no vive según la palabra de Dios, que não tem o Espírito Santo habitando dentro de si, que no tiene el Espíritu Santo habitando dentro de ti, ela dentro de ela mesma, dentro de ella misma, ela vive em estado de condenação, ella vive en estado de condenación, morta em seus pecados e delitos. muerta en sus pecados y delitos. Ela é como uma fonte Él es como una fuente que joga para fora água morta, que avienta agua muerta, que manifesta água morta. que manifiesta agua muerta. Vamos ler agora Vamos a leer ahora Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, no versículo 5. el versículo 5. Vamos ler este texto da palavra de Deus. Vamos a leer este texto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Os frutos eram para a morte. Los frutos eran para muerte. O homem sem Deus em sua Un vida, hombre sin Dios ele naturalmente, es naturalmente por causa da sua natureza caída, por causa de su naturaleza caída, sua natureza corrompida, su naturaleza corrompida. ele gera frutos. Él Genera genera frutos frutos, e são frutos para a morte. y son frutos para muerte. Não há nada que manifeste vida de Deus nele, No hay nada que manifieste vida de Dios en él, mas são frutos que são para a morte. mas son frutos que son para muerte. É o que o texto bíblico diz. Es lo que el texto bíblico dice. Vamos ler Efésios, Vamos a leer Efesios capítulo 2, capítulo 2, versículo 3. versículo 3. Efésios 2, 3. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por natureza Éramos por naturaleza filhos da ira. hijos de la ira. Éramos filhos da ira. Isto é muito sério. Esto es muy serio, éramos hijos de la ira. Por isso o homem precisa nascer de novo, Por eso el hombre necesita nacer de nuevo, integralmente, totalmente. íntegramente, totalmente. Quem está cantando uma música ¿Quién está cantando la música sem ter uma aliança com Jesus sin tener una alianza con Jesús? é filho da ira. Es hijo de la ira. O que ele está cantando está ministrando a sua filiação, Lo que él está cantando, lo que él está ministrando es su afiliación, su enlace, que é filhos da ira. que son hijos de la ira. Vamos ler agora o texto bíblico que está em 1 Samuel, Vamos a leer ahora un texto bíblico que está en Primera de Samuel, capítulo 24, capítulo 24, versículo 13. versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impios saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. O texto é claro. El texto es claro. Do ímpio procede Del impio procede a impiedade. la impiedad. O que é que vem de uma pessoa ímpia? ¿O qué es lo que viene de una persona impia? A impiedade. La impiedad. A Bíblia é clara. La Biblia es clara. A questão da natureza da pessoa que é ímpia. Es lo que está en la naturaleza de la persona que es impia. O que é que vem dele? Lo que viene de esa persona, O que é que emana dele? lo que emana de él, A impiedade. es la impiedad.
O texto bíblico é claro. El texto bíblico es claro. Vamos ler agora em Provérbios, Vamos a leer ahora en Proverbios, capítulo 15, capítulo 15, versículo 8. versículo 8. El sacrificio de los impios es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Se o sacrifício dos ímpios El sacrificio de los impios, se o sacrifício dos ímpios si el sacrificio de los impios é uma abominação ao Senhor, es una abominación al Señor, quanto mais não serão abominação as suas músicas. ¿cuánto más no será una abominación su música? Mateus capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 17, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: dice así la palabra de Dios. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Toda árvore boa produz bons frutos. Todo árbol bueno produce buenos frutos. É uma questão de natureza. Es lo que está en la naturaleza. No caso daquele que está em Cristo agora, En el caso de aquel que está en Cristo é uma ahora, questão de nova natureza. es el que está en su nueva naturaleza. Qual é a árvore que é a árvore boa? ¿Cuál es el árbol que es árbol bueno? É aquela que está em Cristo Jesus. Es aquel que está en Cristo Jesús. É aquela que está conectada em Deus, Aquel que está conectado en Dios, que está aliançada com o Senhor Jesus. que está alianzado con el Señor Jesús. Esta é a árvore boa. Ese es un árbol bueno. Eu quero ler o texto bíblico em Tiago, Yo quiero leer en un texto bíblico en Santiago, capítulo 3, capítulo 3, versículos 11 e 12. versículos 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O texto bíblico é muito claro. El texto bíblico es muy claro. A natureza do fruto, La naturaleza del fruto, a natureza da água, la naturaleza del agua, é conforme a sua fonte, es conforme a su fuente, é conforme a sua origem. es conforme a su origen. Não há como ser diferente. No hay como hacer diferencia. Eu quero ler o texto bíblico que está em 1 Samuel, Yo quiero leer un texto bíblico que está en Primera de Samuel, capítulo 16. capítulo 16. Vamos ler aqui 4 versículos. Vamos a leer aquí 4 O versículos. versículo 16, o 17, o 18 e o 23. El versículo 16, 17, 18 y 23. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengáis alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. E o versículo 23? Y el versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Preste atenção no texto bíblico. Ponga atención en el texto bíblico. A Bíblia não diz que Davi cantava. La Biblia no dice que David cantaba. Não neste momento, quando ele estava tocando a harpa e o espírito imundo estava saindo. En ese momento él tocaba el arpa y el espíritu inmundo estaba saliendo Do rei. Saliendo del rey. Não. Os versículos que nós lemos diz que Davi tocava. El versículo que leemos dice que David tocaba. E o espírito mau saía de Saul. Y el espíritu malo salía de Saúl. Mas ele tocava a harpa. Mas él tocaba el arpa. Debaixo da autoridade de Deus. Debajo de la autoridad de Dios. Ou seja, era apenas instrumental.
esto es apenas era instrumental. Era uma música instrumental. Era una música instrumental. Não tinha letra. No tenía letra. Ele pegava a harpa e dedilhava a harpa. Él se pegaba al arpa y él la tocaba. E o espírito mau saía de Saul, Y el espíritu malo salía de Saúl. mesmo sem ele estar cantando. Y sin él estar cantando. O que significa isso? ¿Qué significa eso? Aqui nós vemos claramente Aquí vemos claramente a importância da fonte, la importancia de la fuente, da origem, del origen, da pessoa que está cantando. de la persona que está cantando. Isso define Eso define claramente em qual espírito a música foi gerada, de cuál espíritu la música fue creada, está sendo ministrada, está siendo ministrada, qual espírito está cantando ela. cuál espíritu está cantando a Estou ella. falando do espírito do homem, Estoy hablando del espíritu del a hombre, fonte, la fuente, a origem el origen, da música que está sendo cantada. de la música que está siendo cantada. Por isso, a natureza da música Por eso la naturaleza de la música é também definida es tan bien definida e fundamentalmente definida y fundamentalmente definida. por quem está cantando. ¿Por qué está cantando? A grande pergunta para se definir isto é: La grande pregunta para definir esto es, quem está cantando tem ou não tem uma aliança com Deus? ¿quién está cantando? ¿Tiene o no tiene una alianza con Dios? Quem está cantando ¿Quién está cantando? serve ou não serve a Deus? ¿Sirve o no sirve a Dios? Quem está cantando ¿Quién está cantando? confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador ou não? ¿Confesó a Cristo como Señor y Salvador o no? Existe outro aspecto também importante Existe otro aspecto también importante para não ficarmos em confusão. para no entrar en confusión. Às vezes, um ímpio, uma pessoa que até é idólatra, A veces un impío, una persona que es idólatra, canta músicas canta música que a letra faz sentido para nós, que la letra tiene sentido para nosotros, outros cristãos. nosotros los cristianos. Por exemplo, em Brasil, há pessoas que cantam Jesus Cristo, eu estou aqui. Por ejemplo, en Brasil hay personas que cantan Jesucristo, Jesucristo, estoy aquí. Há outro que cantava, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Hay otro que cantaba, es preciso amar a las personas como si no hubiera un mañana. A letra faz um sentido, La letra tiene sentido, pode até ser bonita. puede ser bonita A natureza do que ela comunica pode até ser verdadeiro. y la naturaleza de lo que él comunica puede ser verdadero, Mas a fonte é contaminada. mas la fuente es contaminada. O que está cantando está contaminado. Lo que está cantando está contaminado, É água amarga. es agua amarga, Não tem aliança com o Senhor. no tiene alianza con el Señor. Não é uma música com uma fonte de vida, No es la música con una fuente de vida para que possamos colocar os nossos ouvidos para que podamos colocar nuestros oídos e deixar o nosso coração ser ministrado. y dejar a nuestro corazón ser ministrado. Não, porque a Não. pessoa que canta não tem uma aliança com Jesus. Porque la persona que canta no tiene una alianza con Jesús. É filho das trevas, Es hijo de las tinieblas, é filho da ira, es hijo de la ira ou é idólatra. o idólatra. Existe um princípio importantíssimo, Existe un principio importantísimo, que é este: que es a origem define a natureza da fonte. el origen define la naturaleza de la fuente. Vamos ler agora em Tiago, Vamos a leer ahora en Santiago, capítulo 3, capítulo 3, versículo 11 e 12. versículo 11 y 12. Isto, Santiago 3, versículos 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Não Herma- pode. No puede. Água doce e amarga Agua dulce y amarga. de uma mesma fonte não pode. De una misma fuente no puede. Ou se tu vai no mar, O se você vai até ao mar, si usted va al mar, a água é salgada. la agua es salada. Você não vai encontrar água doce. Usted no va a encontrar agua dulce. Se você vai num rio de água doce, Si usted va a un río de agua dulce, não vai encontrar água salgada. no va a encontrar agua salada. Não pode uma pessoa
No puede una persona que não tem aliança com Deus, que no tiene alianza con Dios, que não nasceu de novo, que no nació de nuevo, estar ministrando algo que seja bom para a minha vida espiritual, estar ministrando algo que seja bueno para a minha vida que espiritual. sea buena para mi vida espiritual. Não pode estar cantando algo que vai fazer bem, No puede estar cantando algo que va a ser bien, porque é água amarga, porque es agua amarga, é fonte de morte. es fuente de muerte. Precisamos distinguir estas coisas. Necesitamos distinguir esas cosas. Um outro aspecto também que muitas vezes pode acontecer. Otro aspecto que también muchas veces puede pasar, Às vezes, quando um cristão que confessa a Cristo las veces que cuando un cristiano que confiesa a Cristo canta uma letra que não corresponde exatamente às Escrituras. canta una letra que no corresponde exactamente a las escrituras. Isso acontece no Brasil. Eso pasa en Brasil. É possível que já tenha se passado no México, nos Estados Unidos e em outros lugares. Es posible que pase en México, en Estados Unidos o en otros lugares. Um cristão que canta um louvor ao Senhor, Un cristiano que uma canta alabança ao Senhor, una alabanza al Señor, mas há algo na letra, más alguna letra, há algo, uma parte da letra una parte de la letra que não está bom em relação à Escritura, não se alinha com a palavra de Deus. que no está bien en relación a las escrituras, que no se alinea a la palabra de Dios. A parte desta música que não se alinha com a palavra de Deus La parte que no se alinea de esta música con la palabra de Dios se torna um erro, se torna erro, un error. um erro, se torna um erro. Em relação à Escritura, está errado. En relación a la escritura está errada. Se um louvor não edifica, Si una alabanza no alabanza edifica, no edifica, ou a sua letra não está correta diante da Escritura, o su letra no está correcta delante de la escritura, não se cante este louvor. no se cante esa alabanza. Não se deve cantá-lo. No se debe cantar. Se não está alinhado com a palavra de Deus, Si no está aliado a la palabra de Dios, não se canta. no se canta. Isto é certo, Esto es cierto, indiscutível. indiscutible. Mas isto não significa necessariamente Mas esto no significa necesariamente que o cantor está em pecado que el cantor está en pecado ou está em apostasia por causa disto, o está en apostasía por causa de esto, porque ele continua sendo um servo de Deus, porque él continúa siendo un siervo de Dios, continua confessando a sua fé em Jesus Cristo, continúa confesando su fe en Jesucristo, se arrependendo e sendo transformado sigue dependiendo y siendo transformado a cada dia. cada día. É um ser humano com falhas e erros, Es un ser Es un humano ser- con fallas y aciertos, como todos nós, como todos nosotros, que seguimos também pedindo perdão dos nossos pecados diariamente. que seguimos también pidiendo perdón por los pecados diariamente. Evidentemente, cada caso é um caso. Evidentemente, cada caso es un caso. Para se analisar a letra da música, Para analizar la letra de la música, a letra do louvor, la letra de la alabanza, eu não estou me referindo a canções que falam de apostasia ou heresias. yo no me refiero a las canciones que hablan de apostasía o herejías. O que é apostasia e heresia está totalmente fora. Lo que es apostasía y herejía está totalmente fuera. Está totalmente desalinhado da palavra de Deus. Está totalmente desalineada de la palabra de Dios. O que eu me refiro aqui é a um erro, Yo me refiero aquí a un error, uma falha de entendimento, una falta de entendimiento, uma letra que está mal diante da palavra de Deus, não está ajustada à palavra de Deus. una letra que está mal, una letra que no está ajustada a la palabra de Dios. Há um princípio En un principio, de que todos nós erramos. todos nos equivocamos, Isto é um princípio bíblico. hasta en principio bíblico. Vamos ler agora em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer ahora 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Isto. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos nós pecamos. Todos pecamos. Não há quem não peque. No hay quien no peque. Não devemos supor No debemos suponer que os nossos irmãos que estão eventualmente cantando algum louvor que nuestros hermanos que están cantando una alabanza nunca vão errar em alguma letra. nunca se van a equivocar en una letra. Nunca vão cantar algo que possa conter uma falha.
nunca van a cantar algo que puede tener una falla. Não, eles são seres humanos igual a todos nós. Son seres humanos como todos nosotros. Assim como muitas vezes qualquer pregador pode falar alguma coisa, Así como cualquier predicador predicador puede hablar una cosa que na hora da velocidade ele predica aquilo, que en la hora de la velocidad él predica aquello e depois ele pensa sobre isto que ele falou, y piensa sobre esto que habló, se arrepende e volta atrás, se arrepiente y vuelve atrás, porque ele é ser humano. porque él es un ser humano. Todos nós somos seres humanos que falhamos. Todos nosotros somos seres humanos que fallamos. Porque agora vamos dizer que não é servo de Deus, não é uma filha de Deus? Porque ahora vamos a decir que él no es un siervo de Dios, ella no es una hija de Dios. Alguém que, por exemplo, cantou uma música que tem uma letra com algum erro, Alguien que, por ejemplo, cantó una letra de una música que tiene un error, porque ele continua sendo filho de Deus. porque él continúa siendo un hijo de Dios. Tem a vida no altar do Senhor. En la vida Tem sua vida en el altar del Senhor. tiene su vida en el altar del Señor. Confessa a Cristo diariamente. Confiesa a Cristo diariamente. Continua sendo servo de Deus. Continúa siendo siervo de Dios. Continua sendo fonte de água doce. Continúa siendo fuente de agua dulce. Que ministra Que ministra. alabança, ministra louvor ao Senhor. Ministra alabanza, ministra la obra del Señor. Há outro aspecto muito importante. Otro aspecto muy importante. Eu já escutei algumas pessoas argumentarem, Yo escuché algunas personas que argumentaban mais ou menos assim: más o menos así. eu não posso escutar todo tipo de música, Yo no puedo escuchar todo tipo de música, então eu terei que sair do mundo. Entonces, eu terei que sair del mundo, entonces yo me tendría que salir del mundo. porque toca músicas mundanas, seculares na televisão, Porque tocan músicas mundanas, seculares en la televisión, nas clínicas médicas, en las clínicas médicas, nos restaurantes, en los restaurantes, nas lojas, en las armazéns, los almacenes, las bodegas, Stores. tiendas, em todo lugar. en todo lugar. Não, No, essa não é a saída. esa no es la salida. Existe uma profunda diferença. Esa es una profunda diferencia. Existe uma gigante diferença Existe una gigante diferencia entre estar escutando alguma coisa entre estar escuchando alguna cosa de forma ativa de forma activa e de forma passiva. y de forma pasiva. São coisas totalmente diferentes. Son cosas totalmente diferentes. Tu escutar alguma coisa de forma ativa Puedes escuchar de una cosa de forma activa é tu desejar escutar aquilo. y tú puedes escuchar. É tu desejar escutar aquela coisa. Es tu decisión escuchar aquella cosa. É quando tu deseja Es cuando tú deseas escutar alguma coisa. escuchar una cosa. Quando tu coloca aquela música para você escutar. Cuando tú pones la música para escucharla. Quando tu vai para lugar que está tocando uma música. Cuando tú vas hacia un lugar que está tocando esa música. Porque tu quer escutar aquela música. Porque tú quieres escuchar aquella música. Isso é escutar de forma ativa. Eso es escuchar de forma activa. Agora, outra coisa bem diferente Ahora, otra cosa bien diferente é tu ter que escutar. que tú escuches, Que tu venha acabar escutando que tú acabes escuchando sem desejar aquilo, sin desear aquello, não querendo escutar aquilo, no queriendo escuchar aquello, sem ser a tua vontade. sin ser tu voluntad. Por exemplo, Por ejemplo, tu estás numa clínica esperando para ser atendido, no dentista, por exemplo, tú estás en una clínica esperando ser atendido en un dentista, por ejemplo, e está tocando uma música secular, y está tocando una música secular, mas você precisa estar naquele ambiente. pero usted necesita estar ahí. Você não vai sair daquele ambiente por causa de uma música, Usted no va a salir de ahí por causa de una música, porque você tem outro propósito naquele ambiente. porque usted tiene un propósito en ese lugar E o seu coração não está desejando escutar. y su corazón no está deseando escuchar. É bem diferente. Es bien diferente. Você não precisa sair do mundo. Usted no necesita salir del mundo. Não, isso é uma desculpa para quem tem prazer em escutar as músicas do mundo. Esta es una disculpa para aquel que tiene el placer de escuchar la música del mundo. Já aconteceu comigo. Ya pasó conmigo. Eu já trabalhei numa loja Yo ya trabajé en una tienda em que
tocava música muitas vezes. en que tocaban música muchas veces, Inclusive músicas de banda punk rock inclusive música de banda punk rock, que eu escutava quando eu vivia longe de Deus. que yo escuchaba cuando vivía lejos de Dios. E o que eu ia fazer? Eu ia pedir demissão do meu trabalho? Entregar o trabalho, entende? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de asistir al trabajo? Não, No, eu vou trabalhar. yo voy a trabajar. Eu vou me concentrar no propósito que eu vim fazer ali. Yo voy a concentrarme en el propósito que yo vine. Isso é escutar de forma involuntária, Eso es escuchar de forma involuntaria, de forma passiva. de forma pasiva, Meu coração não desejava. que el corazón no desea. Meu coração não desejava. Mi corazón no deseaba. Deus conhece os corações. Dios conoce los corazones. Deus sonda o profundo da mente e o profundo do coração humano. Dios entra a lo profundo de tu corazón y de E profundo do teu ser. en lo profundo de tu ser, Do coração e da mente. el corazón y la mente. Ninguém engana Deus. Nadie engaña a Dios. Deus conhece todas as coisas. Dios conoce todas las cosas. Nós estamos neste mundo mal Nosotros estamos en este mundo malo e passamos por situações contrárias à nossa vontade. y pasamos por situaciones contrarias a nuestra voluntad. Este é o princípio que eu aplico aqui. Es el principio que yo aplico aquí. Vamos ler agora Evangelho de João, Vamos a leer ahora el Evangelio de Juan, capítulo 17, capítulo 17, versículo de número 15. versículo número 15. No ruego que los quiten del mundo, sino que los guarden del mal. Estamos neste mundo. Estamos en este mundo. Neste mundo vamos viver situações contrárias à nossa vontade. En este mundo vamos a vivir situaciones contrarias a nuestra voluntad. Deus não vai nos tirar deste mundo. Dios, O Senhor não vai nos sacar deste mundo, el Señor no nos va a sacar de este mundo, porque neste mundo tem músicas mundanas. porque en este mundo hay música mundana. Deus não vai nos tirar do mundo, Dios no nos va a sacar del mundo, porque no mundo existe mentira. porque el mundo es de mentiras. Deus não vai nos tirar do mundo, Dios no nos va a sacar del mundo, porque no mundo existe pecado. porque en el mundo hay pecado. Não, Deus quer seus filhos aqui no mundo, Dios quiere a sus hijos aquí en el mundo, a igreja aqui no mundo, la iglesia aquí en el mundo, para ser testemunha para ser testimonio e proclamadora y proclamadora do Evangelho de Cristo. del Evangelio de Cristo. E no momento certo, En el momento cierto, Deus nos vai tirar deste mundo então, Dios nos va a llevar de este mundo para estarmos para sempre com Ele. para estar para siempre con Él. Então precisamos perceber estas coisas. Entonces necesitamos entender estas cosas. Há outro ponto muito importante nessa mensagem. Hay otro punto muy importante en este mensaje, Muito importante. muy importante. A música, ela não é algo comum. La música Não é algo, uma coisa comum. no es una cosa común. A música é elemento de culto. La música es un elemento de culto. Guarde bem, a música é elemento de culto. Guárdelo bien, la música es un elemento de culto. Algumas pessoas argumentam, Algunas personas argumentan, então eu também não posso usar uma roupa de uma marca específica entonces tampoco puedo usar un atuendo específico porque foi produzida por ímpio? porque es producida por un impío. Então eu também não posso comprar um carro de uma marca específica? Entonces tampoco puedo comprar un carro de una marca específica. Não posso comer neste ou naquele restaurante, fast food? No puedo comer en este restaurante o en aquel restaurante Porque o proprietário é ímpio? porque el propietario es impío. Ou também não posso trabalhar porque o patrão, o dono, é descrente? O tampoco puedo trabajar en un lugar específico porque el jefe es incrédulo. Naturalmente, Naturalmente, quando sabemos que um produto específico tem uma consagração maligna, cuando sabemos que un producto específico tiene una consagración maligna, não consumimos esse produto. no consumimos ese producto. Isto é uma coisa óbvia, Es una cosa obvia, mas a música é algo diferente. mas la música es algo diferente. Há princípio que nós podemos aplicar. El principio que nosotros podemos aplicar, Sabe qual é o princípio? ¿sabe cuál principio? É o princípio de que a música não está na mesma classe de coisas.
El principio que la música no está en la misma clase de cosas. Ela é um produto de uma outra esfera. Él es producto de otra esfera. Porque a música é um elemento de culto. Porque la música es un elemento de culto. Isto é, a música está presente nos cultos. La música está presente en los cultos. Ela é uma manifestação de adoração. Ella es una manifestación de adoración. Nós encontramos a música como um elemento de culto em vários lugares, em momentos e ambientes diferentes. Nosotros encontramos la música en varios lugares y en varios ambientes diferentes. Como elemento de culto. Como elemento de culto. Por exemplo, no céu. Por ejemplo, em el cielo. En el cielo. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Ezequiel 28:13. Apocalipse 5:9. Apocalipsis 5:9. Apocalipse 14:3. Apocalipsis 14:3. Apocalipse 15:3. Apocalipsis 15:3. Encontramos a música no céu. Encontramos la música en el cielo. É um elemento de culto. Es un elemento de culto. Encontramos a música também no culto hebreu. Encontramos también la música en el culto hebreo. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Esdras, capítulo 3, versículo 11. Esdras 3:11. Encontramos a música no culto cristão. Encontramos la música en el culto cristiano. Mateus, capítulo 26, versículo 30. Mateo, capítulo 26, versículo 30. Efésios 5:19. Efesios 5:19. Encontramos a música em cultos pagãos. Encontramos la música en cultos paganos. Eu estou falando aqui de cultos. Yo estoy hablando aquí de cultos. E mostrando que a música é um elemento de culto. Y mostrando que la música es un elemento de culto. Presente. Juízes, capítulo 16, versículo 24. Jueces 16:24. Daniel 3, do 5 ao 7. Daniel 3, del 5 al 7. Está presente nos cultos pagãos. Está presente en los cultos paganos. Nos cultos afro. En los cultos afro. Por exemplo, no candomblé. Por ejemplo, en candomblé. Batuque. Umbanda. Quimbanda. Que são ramificações religiosas muito conhecidas no Brasil. Que son clasificaciones muy religiosas. São ramificações. Son ramificaciones religiosas muito conhecidas no Brasil. Religiosas muy conocidas en Brasil. De origem africana. De origen africano. Que tem música presente. Que tiene la música presente. Como elemento de adoração. Con elementos de adoración. Nos cultos tribais. Los cultos tribales. Culto hinduísta. Culto hinduista. Tem os mantras. De los mantras. As músicas. La música. Nos cultos xamãs. En los cultos del chamán. Tem música. Tiene música. Culto Rastafari. Cultos Rastafari. Sessão espírita kardecista. Sessão espiritismo. Sesión de espiritismo. Kardecista, de Allan Kardec. Kardecista. Que habla sobre a reencarnação, essa linha espírita. Que habla sobre la encarnación y sobre esa línea espiritual. Eles também cantam. Ellos también cantan. Durante as suas sessões, mientras suas sessões. Durante o mientras sus sesiones. Nas reuniões do Seisho Noye. Las reuniones de Seisho Noye. No culto budista. En los cultos budistas. No culto shintoísta. En los cultos hinduistas. E centenas ou talvez dezenas. Y centenas y decenas tal vez. Quem sabe? ¿Quién sabe? De religiões do mundo afora. De religiones del mundo afuera. Usam a música como um elemento de culto. Usan la música como un elemento de culto. Está presente no culto como adoração. Está presente en el culto como adoración. Por ser um elemento de culto. Por ser un elemento de culto. A música tem acesso ao corpo. La música tiene acceso al cuerpo. Escutamos a música. Escuchamos la música. Tocando na alma e chegando até o espírito. Tocando la alma y llegando hasta el espíritu. Conecta o indivíduo ao transcendental. Conecta a un individuo con lo trascendental. A música conecta o indivíduo ao transcendental. La música conecta al individuo con lo trascendental. Não é apenas uma mera vibração sonora. No es solo una manera de vibración sonora. É um elemento de invocação. Es un elemento de invocación. É um veículo que comunica e recebe algo no mundo espiritual. Es un vehículo que comunica y recibe algo en el mundo espiritual.
Um outro ponto muito importante. Otro punto muy importante, Existe um dualismo bíblico. existe un dualismo bíblico. São duas realidades que se contrapõem, Son dos realidades que se contraponen, que se chocam, que se confrontam. que chocan, que se enfrentan. E alguns hoje em dia tentam negar esta contraposição Y algunos hoy en día intentan negar esta contraposición entre o santo e o profano. entre lo santo y lo profano. Eles tentam negar, Ellos intentan negar, mas é bíblico. mas es bíblico. Existe separação entre o santo e o profano. Existe separación entre lo santo y lo profano. E a palavra de Deus é a verdade. Y la palabra de Dios es la verdad. Existem dois caminhos no Antigo Testamento. Existen dos caminos en el Antiguo Testamento. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 28. Deuteronomios 11, 26 al 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. He aquí, hoy os pongo la bendición y la maldición. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, Que la bendición cuando guarde los mandamientos de tu Dios que vos mando hoje. que te envío hoy. Porém, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do vosso Senhor Deus. Por eso la maldición, si no guardáis los mandamientos del Señor, E vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, y os apartéis del camino que os mando hoy, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. para seguir otros dioses que no conociste. Dois caminhos no Antigo Testamento. Dos caminos en el Antiguo Testamento. Mas existe dois caminhos e duas portas no Novo Testamento também. Más existen dos caminos y dos puertas en el Nuevo Testamento también. Mateus 7, versículo 13 e 14. Mateo 7, 13 y 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Entrar por la puerta estrecha, porque la puerta es ancha y el camino que conduce a la perdición es ancho. E muitos são os que entram por ela. Y muchos son los que entran por ella. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Y porque es estrecha es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Dois caminhos e duas portas no Novo Testamento. Dos caminos y dos puertas en el Nuevo Testamento. Existe um dualismo bíblico claro. Existe un dualismo bíblico, claro. Existem dois senhores. Existen dos señores. Mateus 6, 24. Mateo 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, Nadie puede servir a dos señores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. porque o bien debes odiar a uno y amar a otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. Senhor verdadeiro, El Señor verdadero, só há um. solo uno. Isto é claro, é indiscutível. Eso está claro, es indiscutible. Estamos falando, conforme a Bíblia, Estamos hablando conforme la Biblia, que quando alguém se sujeita à vontade de alguém, ainda que seja o diabo, que cuando alguien se sujeta a la voluntad de Dios, a um que seja o diabo, aunque sea el diablo, cuando alguien se sujeta a alguien, aunque sea el diablo, o diabo se torna senhor desta pessoa. el diablo se convierte en el señor de esa persona. Então, nesse sentido, a Bíblia fala que há dois senhores. En ese sentido, la Biblia habla que hay dos. Existem dois reinos. Existen dos reinos. Mateus capítulo 12, versículo 25, 26 e 28. Mateo 12, 25, 26 y 28. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, Todo el reino dividido contra sí mismo es devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. y toda la ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Y si Satanás Expulsa Satanás, expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. está dividido contra sí mismo. Como ele vai subsistir? ¿Cómo él va a subsistir? Como seu reino vai se quedar de pé? ¿Cómo su reino va a quedar de pie? Agora no versículo 28, Ahora en el versículo 28, Jesus fala: Jesús dice, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, si expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, logo é chegado a vós o reino de Deus. el reino de Dios pronto es alcanzado a ti. Existem dois reinos. Existen dos reinos. Há um dualismo. Hay dualismo. Existe uma luta entre a carne e o espírito. Existe una lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas
5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Y se oponen unos a otros para que no hagas lo que no queréis, lo que queréis. Esta luta é real. Esta lucha es real. Existe uma luta entre nós, os cristãos, e os demônios. Existe una lucha entre nosotros, los cristianos, y los demonios. É bíblico. Es bíblico. Eu não estou inventando ou tirando da minha cabeça. Yo no estoy inventando o sacando de mi cabeza. Existe um dualismo. Existe un dualismo. Existe um confronto. Existe un enfrentamiento. Deus faz separação entre o profano e o santo. Dios hace separación de lo profano y lo santo. A nossa luta entre nós e os demônios. La lucha entre Nosotros, cristianos, nosotros los cristianos e os demônios. y los demonios. Efésios 6:12. Efesios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, Porque no tenemos que luchar contra carne y la sangre, mas sim contra os principados, mas sí contra los principados, contra as potestades, contra las potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. contra las huestes espirituales de las maldades en lugares celestiales. Existe uma guerra, existe uma luta. Existe una guerra, existe una lucha. As trevas e a luz se contrapõem. Las tinieblas y la luz se contraponen. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios 6:14. E que comunhão tem a luz com as trevas? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Deus diferencia o santo do profano. Dios diferencia el santo de lo profano. 2 Coríntios 6, capítulo 15 e 16. Segunda de Corintios 6, 15 y 16. E que concórdia há entre Cristo e Belial? ¿Y qué armonía hay entre Cristo y la bestia? Ou que parte tem o fiel com o infiel? ¿O qué parte tienen los fieles con el infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? ¿Y qué consenso tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Porque tú eres el templo de Dios viviente. Por isso tenha muito cuidado. Por eso ten mucho cuidado. Tenha cuidado com o ecumenismo. Tenga cuidado con el Ecumenismo. ecumenismo. Ecumenismo no sentido de unificar as religiões. El ecumenismo es el sentido de unificar la religión. Muito se fala sobre isso nesses dias. Muchos hablan sobre eso en estos días. Politicamente correto Políticamente correcto falar em unidade entre as religiões, hablar de unidad entre las religiones. misturando a adoração, mixteando Mixteando o mezclando la alabança, alabanza, adoração, la adoración, o santo com o profano. lo santo con lo profano. Por exemplo, cantores cristãos cantando com ímpios, cantores cristianos cantando con impios, cantores cristãos cantando com sacerdotes de falsas religiões, cantores cristianos cantando con sacerdotes de falsas religiones, idólatras e idólatras etc. y etcétera. Na TV ou em eventos. En la televisión o eventos. Isto acontece muito hoje em dia. Esto pasa mucho hoy en día. Preste atenção, amado. Presta atención, amado. Quando se divide o momento de adoração, Cuando se divide un momento de adoración, de culto ou de louvor, de culto o de alabanza, ou de oração de mão dadas, o de oración de manos dadas, de manos dadas, com uma pessoa, com um indivíduo con una persona, un individuo, que é idólatra, que es idólatra, que é filho das trevas, que es hijo de las tinieblas, que faz parte de uma falsa religião, que es parte de una falsa religión. a pessoa se torna participante daquele ato La persona se torna participante de aquel acto de falsa adoração. de falsa adoración, Compartilho de uma mesma adoração profana. compartiendo de una misma adoración profana. Isto é muito sério. Eso es muy serio. O santo e o profano, não há conexão entre ambos. Entre lo santo y lo profano no hay conexión
entre ambos. Entre a luz e as trevas não há aliança para adoração. Entre la luz y las tinieblas no hay alianza para la adoración. É antibíblico. Es antibíblico. Isso não é um orgulho. Eso no es un orgullo. Isso é a percepção das realidades espirituais. Esta es la percepción de las realidades espirituales. Para que nós cristãos não venhamos a cair no engano, nas artimanhas do diabo. Para que Nosotros cristianos. nosotros los cristianos Não venhamos a cair no vayamos a caer entre las artimañas del diabo. diablo. Por isso, tenha cuidado com o ecumenismo. Por eso tenga cuidado con el ecumenismo. Outra coisa também importante para você, Otra cosa también importante para usted, que é cristão, que el cristiano, que é músico, toca instrumentos, que el músico toque instrumentos, não deixe o diabo te enganar. no deje que el diablo te gane. Não deixe o inimigo te seduzir por dinheiro. No dejes que un amigo te seduzca por el dinero. El enemigo te seduzca por dinero. Há muitas pessoas Muchas personas que estão na igreja que están en la iglesia e depois do culto y después del culto vão tocar por dinheiro. van a tocar por dinero. Em algum bar, em algum evento, em alguma festa. En algún bar, en algún evento, en alguna fiesta. Você emprestaria sua esposa para um outro homem? ¿Usted prestaría a su esposa para otro hombre? Você acha que Jesus emprestaria sua noiva por dinheiro? ¿Usted cree? Você crê que Jesus Cristo emprestaria sua noiva por dinheiro? ¿Usted cree que Jesucristo prestaría a su novia por dinero? Você é templo do Espírito Santo. Usted es el templo del Espíritu Santo. O dom que você tem foi Deus que te deu para a glória dele. El don que Dios te dio fue para la gloria de Él. Eu usar o meu corpo para ganhar dinheiro tocando músicas seculares. Si yo usara mi cuerpo para ganar dinero tocando músicas seculares, Isto é uma prostituição espiritual. esa es una prostitución espiritual. Eu estou me vendendo por dinheiro. Yo me estoy vendiendo por dinero, Porque a música é um elemento de culto. porque la música es un elemento de culto. Este é o ponto fundamental. Es un punto fundamental. Cuidado com a cultura e as suas imposições. Cuidado con la cultura y las imposiciones, Pois a cultura é terrena, é deste mundo. pues la cultura es terrenal, es de este mundo, Mas o reino de Deus não é deste mundo. mas el reino de Dios no es de ese mundo, É espiritual. es espiritual, É do alto. es de lo alto. Jesus não veio trazer um novo estilo de vida. Jesús no vino a traer un nuevo estilo de vida, Mas ele morreu para nos dar uma nova vida. mas Él murió para darnos una nueva vida. Por isso a adoração Por eso la adoración não é um estilo de vida, no es un estilo de vida, mas é uma nova vida. mas es una nueva vida. Você é filho de Deus. Usted es hijo de Dios. Use o seu corpo e o seu dom para a glória de Deus. Use su cuerpo y su don para la gloria de Dios. Deus vai te suprir. Dios te va a suplir. Não fique com medo. Não se quede com medo. No te quedes con miedo. Deus vai suprir. Não toque na noite, não toque em bares, não toque músicas mundanas. Dios va a suplir, no toques en bares, no toques en músicas mundanas. Se você vai tocar louvores ao Senhor para evangelizar, Si usted va a tocar lo bueno del Señor para evangelizar, vá em qualquer lugar, va en cualquier lugar, cualquier, para adorar o Senhor, para adorar al Señor. testemunhar sobre o Senhor Testimoniar para el Señor e tocar louvores para convencer os corações, converter as y vidas. tocar alabanzas para convencer los corazones y tocar las vidas. Mas você ter uma vida com Deus e tocando músicas mundanas, não faças isso, meu amado. Mas usted, si tiene una vida con Dios y toca música mundana, Eu falo com muito amor. yo le hablo con mucho amor. Descanse no Senhor. Descansa en el Señor. É Ele quem provê o teu alimento, Él es el que provee un alimento, a tua veste, a tu tua vestir. veste. É Ele quem cuida de ti. Él es el quien cuida de ti. Não deixe que o inimigo te engane. No dejes que el enemigo te engañe. Vamos estar orando neste momento Vamos a estar orando en este momento para que o Senhor te abençoe. para que el Señor te bendiga. Guarde esta palavra no seu coração. Guarda esta palabra en tu corazón. A Bíblia nos aponta princípios. La Biblia nos apunta principios. Ela nos remete ao entendimento. Ella nos mete al entendimiento. Vamos guardar isso no nosso coração. Vamos a guardar eso en nuestro corazón. Estamos neste mundo, Estamos en este mundo, mas não somos deste mundo. mas no somos de este mundo. Vamos orar? Vamos a orar. Pai querido, Deus bendito, Padre querido, Dios bendito, eu te agradeço pela tua palavra, yo te agradezco por tu palabra, que nós possamos escutá-la,
que nosotros pudimos escucharla e sermos convencidos. y estemos convencidos. E eu sei que muitas vezes a tua palavra nos confronta. Yo sé que muchas veces tu palabra nos confronta, Fala coisas que nós esperamos ouvir. habla cosas que no esperamos oír. E muitas vezes a tua palavra vai falar coisas que nós não queremos ouvir. Y muchas veces tu palabra va a hablar cosas que nosotros no queremos oír. Mas a tua palavra, ela traz vida. Mas tu palabra trae vida. Ela nos traz para o centro da tua vontade. Ella nos trae para el centro de tu voluntad. Abençoa esta pessoa que está escutando esta mensagem. Bendice a esta persona que está escuchando este mensaje. Ministra Espírito Santo de Deus. Ministra Espíritu Santo de Dios. Convence. Convence. E faz aquilo que só tu podes fazer. Y haz solo aquello que tú puedes hacer Por meio da tua palavra. por medio de tu palabra. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Liberta. Liberta. Não deixa ninguém preso. No dejes a nadie preso, Amarrado, atado. amarrado o atado Pelo engano do diabo. del engaño del diablo, Dando os seus ouvidos. dejando que sus oídos Recebam as músicas reciban las músicas que não são consagradas a ti. que no son consagradas a ti, Que não tem uma fonte. que no tienen una fuente, Que não tem uma origem. que no tienen un origen, Que não é cantada por uma pessoa que tem aliança contigo, que Senhor. no es cantada por una persona que tiene una alianza contigo, Señor. Mas pessoas que vivem debaixo do pecado. Hay personas que viven debajo del pecado, Mas cantadas por pessoas que vivem debaixo do pecado. más cantadas por personas que viven debajo del pecado. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo, Abençoa poderosamente. bendícelos poderosamente, Dando sabedoria. dando sabiduría, Revelação. revelación, Em nome de Jesus en el Cristo. nombre de Jesucristo. Assim eu te peço, Pai. Así yo te pido, Padre. Amém. Amén. Aleluia. Aleluya. Guarde essa palavra no teu coração. Guarda esta palabra en tu corazón. Deus te deu a capacidade de escutar? Dios te dio la capacidad de escuchar. Faça isso para a glória de Deus. Usa eso para para la gloria de Dios. Escuta aquilo que edifica, Escucha aquello que edifica, observando a fonte, observando la fuente, a origem. el origen. Quem está cantando? ¿Quién está cantando? Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que el Señor te bendiga grandemente. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí el próximo miércoles, se assim o Senhor Jesus nos permitir. si así el Señor Jesús nos permite. Amém. Amén. Santo, 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 santo.